Quando te procura é porque o vaso já quebrou, porque ninguém vem com um problema pequeno. Nós estamos com um problema de comunicação aqui, pastor, nos ajude a resolver. Não, a pessoa não está obrigada por Deus a continuar convivendo com o agressor dessa maneira. O celular, as redes sociais, é quase como se fosse um submundo, um mundo à parte, em que a pessoa pode mergulhar ali. Às vezes um casal deita na cama, um num canto, outro no outro, cada um com o seu celular, e eles estão conversando através do celular. E geralmente casais em crise, eles procuram por uma fuga. E fugir pode ser para esse mundo. Olha, você diante dessa crise, você tem dois difíceis. O menos difícil é juntar os dois e falar, vamos lidar com essa crise. E como você, como pastor, teólogo, como você definiria casamento? Fabiano Alves. Sou eu. Prazer te conhecer. Como eu disse ali no princípio, já te conhecia de ouvir falar, mas hoje nos conhecemos pessoalmente. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós é um prazer, né, ter esse prazer momento de conversa. Meu, pastor Júnior. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Fabiano, nós vamos hoje falar sobre casamento. Sim. E como você, como pastor, teólogo, como você definiria casamento? Casamento é mais do que uma unidade, uma união biológica. É uma instituição divina. Quando, a partir da perspectiva teológica, quando você abre a Bíblia, as primeiras páginas, Deus cria todas as coisas, cria o homem e vê que o homem não é bom que ele estivesse só, então cria a mulher e deixa essa orientação, né, que o homem deixasse pai e mãe, se unisse a sua mulher e os dois se tornariam uma só carne. Então é um plano divino, uma instituição divina e o início daquilo que nós chamamos de família, que é esse plano, esse primeiro projeto social de Deus para a humanidade. Legal. Você já tocou num ponto importante, falando sobre o ser uma só carne. Mas nós vivemos em tempos muito individualistas. Sim. E de muitos segredos também. Sim. Como ser uma só carne em tempos onde casais escondem a conta bancária um do outro, escondem a senha dos seus aplicativos para que um não tenha restrição, para que haja uma restrição de visualização de um para com o outro? Por que nós temos vivido tempos como esse, de tanta individualização, inclusive no casamento? Sim, essa individualidade ou individualização é o mal do século. Tem afetado as pessoas em diversas áreas da vida, inclusive no casamento. Talvez o mais desafiador delas, né? O casamento por si só, por definição, o casamento é quando dois indivíduos se tornam um. É aquilo que Deus disse, não é? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, esse tornar-se um, embora tenha, sim, a Bíblia, a compreensão da união sexual dos corpos, mas ela também fala de uma unidade de absolutamente todas as coisas, mesmos sonhos, mesmos projetos de vida, mesmo olhar para o horizonte. Tim Keller, um dos autores que eu gosto muito, ele costuma dizer que um casamento só dá certo quando não são duas pessoas, uma olhando para a outra, mas são duas pessoas, as duas lado a lado, olhando para o mesmo horizonte, olhando adiante, na mesma direção, o que simboliza que eles têm ambições parecidas, sonhos parecidos. E nesse tipo de união não cabe essa... porque se você não compartilha, por exemplo, a sua conta bancária, ou pelo menos as informações dela, se você não compartilha a senha do seu celular, isso pressupõe uma coisa muito ruim, né? Sim. De desconfiança, ou mesmo de que você está realmente, intencionalmente escondendo algo que você não quer que o outro veja. Isso desperta diversos sentimentos dentro do casamento que são muito danosos. Legal.
E esse olhar para o mesmo ponto, né? Olhar na mesma direção. Você percebe que isso tem sido um problema hoje para casais que estão olhando para ângulos diferentes, olhando para lugares diferentes? Eu acho que sim. Especialmente porque nas suas próprias ambições, não é? Eu acho que quando nós nos casamos, geralmente nós entramos no casamento cheio de sonhos, né? E depois que nos casamos, nós temos o grande desafio que é fazer com que os nossos sonhos se acomodem no coração do nosso cônjuge e que nosso cônjuge acomode os sonhos dele no nosso coração. Uhum. E compreender a proposta do Evangelho para o casamento, que é me sacrificar pelo outro e fazer dos sonhos, da felicidade e da alegria do outro os meus próprios sonhos, alegria e felicidade, que nesse caso aí é o ponto máximo do amor, é o amor na sua origem, né, primária, que é o próprio Deus, esse amor que é sacrificial. Quando nós compreendemos isso, então nós somos capazes de dividir sonhos, ou mesmo, por exemplo, minha esposa, agora uma situação mais prática para tornar mais simples de entender. Sim. Minha esposa sempre teve o sonho de ter uma empresa própria para vender coisas. Quando ela era criança, ela conta que colocava uma banquinha na frente da casa dela e comprava algumas coisas em loja, por exemplo, de bombom, no pacote grande, uhum, e colocava na banquinha e vendia para as pessoas, colocando um lucrozinho ali. Ela era pequena e fazia isso. Então sempre foi sonho dela. E casamento, filhos e tantos desafios vieram e eu sempre sonhei em impulsionar o sonho dela. Legal. Né? E para mim foi uma grande alegria, mais recentemente, né, conseguir fazer isso. Hoje ela tem uma loja de cookies recheados lá em Piratininga e ela atende pessoas. E a maior felicidade que ela tem é ver as pessoas felizes pela experiência que tiveram de comer o cookies que ela preparou. Legal. Ela se sente feliz com isso. Então, a dificuldade de sonhar o sonho do outro está em termos dificuldade de amar como se deve amar, abrindo mão dos próprios sonhos e querendo impulsionar o sonho do outro. Porque se ambos, os dois, fizerem isso, então os dois sonhos, no final das contas, estarão dentro desse horizonte comum dos dois, sabe? De alguma maneira, a sua felicidade se completa na realização do outro, não é? Exato. Esse se tornar uma só carne é a alegria do outro ser a minha alegria também. Isso. Não é? O sonho do outro é o meu sonho também. Isso. E infelizmente, como eu disse anteriormente, né, vivemos um mundo muito individualizado. Né? Uhum. E eu acho que até isso tem influenciado as gerações mais novas de se casarem. Sim. Você, como pastor, deve ter muitos jovens na sua igreja. E eu tenho percebido que esse movimento de pessoas se casando cada vez mais velhos, sim, né, com uma idade mais avançada, porque cada um em busca dos seus sonhos primeiro. Sim. Primeiro quero me realizar, conquistar, alcançar, e depois eu me acerto a minha vida relacional, conjugal. Como você vê isso aí, esse movimento de pessoas demorando mais para se casarem dentro das igrejas, indo talvez mais em busca de realizações pessoais e profissionais antes de construírem famílias? Eu acho que o problema maior não é nem essas realizações e sonhos pessoais. Para mim, o problema maior é o tamanho desses Sim. sonhos e dessas realizações. Eu acho que hoje o encorajamento é para as pessoas assim serem tão grandes e tão incríveis e fazer coisas tão extraordinárias. O tempo todo dizendo que sonhar grande é o segredo de realizar coisas grandes. Então eu acho que acaba se perdendo um equilíbrio, sabe? Que se por um lado nós podemos ser pessimistas a respeito da nossa vida, as alegrias e conquistas,
Por outro lado, nós podemos exceder e ser assim otimistas a ponto de perder a noção da realidade. Sim. Não é porque eu sonho que vou ser o Neymar e o camisa 10 da seleção brasileira que isso vai acontecer. Sim. Por exemplo, né? Usando um exemplo bem distante da realidade. Mas eu acho que isso está produzindo uma geração de pessoas constantemente descontentes ou insatisfeitas. Então, por exemplo, antes de casar tem que fazer 2, 3 viagens internacionais, precisa estar no cargo X, né, de uma determinada empresa e ter o status social que eu almejo e etc, etc. Eu acredito que as pessoas precisam de ambição na vida, né, mas eu acho que passamos do ponto. Na tentativa de encorajar os jovens a terem ambições, nós passamos do ponto e aí talvez é por isso que o casamento fica tão distante. Até o mesmo casamento passou a ser uma ambição, né? Porque a festa do casamento é um absurdo, né? Eu acompanho jovens todos os dias e os garotos começam a contar para mim do planejamento do casamento, fotografia, 9 mil, 10 mil, 14 mil. E é um elemento de tantos outros. Obviamente aqui eu sei que fotógrafos podem assistir inclusive tem um aqui do meu lado, né? Não vai dizer para mim, você não está julgando o preço. Obviamente que não, mas o que eu quero dizer é que assim o todo para o casal jovem que pretende se casar se tornou algo assim às vezes tão inviável que é adiado. Sim. Eu falo do pé na realidade. Às vezes quando eu atendo pessoas, né, como pastor, eu falo, olha, casal, para se casar, você falou de custos, né, tem que ter o pé na realidade. Sim. Quando há muita condição, a pessoa é livre para escolher como ela usa, né? Sim, mas às vezes você vê, e particularmente é o maior dos casos que eu vejo, a pessoa não tem ainda um carro, por exemplo, para ter como família, mas gasta na festa mais do que o valor de um carro. Às vezes ela ainda não conseguiu imobiliar sua casa para casar, mas ela vai gastar na festa o equivalente a imobiliar 2 vezes a casa. Mas, volto a dizer, assim, né, um ponto importante ser frisado. Eu não quero aqui, no meu caso, falar o que é certo, o que é errado, falar que a pessoa está... Mas são pontos que a gente está levantando que são realidades. Sim. Né? Como o caso de pessoas estarem se casando mais velhas porque estão buscando realizações, são fato constatado. Né? Não é nenhum juízo de valor entre certo e errado. Né? E pensando nisso, entre jovens se casando, o cristão, é comum que ele se case rápido, digamos assim. Você acha que os casamentos na igreja se dão mais entre cristãos, né, principalmente, por amor, de fato, ou ainda há muita pressão religiosa sobre os casamentos para jovens se casarem? Sim. É interessante, quando nós usamos a expressão cristãos no Brasil, que muito é um vasto, país, né? exatamente, que é um país, né, tão diverso religiosamente falando, a gente corre o risco de ser injusto, não é? Então, nós temos muitos contextos diferentes e eu acredito sim que existem contextos de pressão, muita pressão, né? Inclusive contextos de obrigação, de imposição e esse tipo de coisa, que parecem coisas assim do século passado, que nós nem deveríamos estar aqui, por exemplo, conversando nesse podcast, mas que infelizmente existem, né? Eu acredito que muito diálogo tem sido construído a respeito desse assunto e que nós, como cristãos em geral, temos avançado nesse sentido, né? O que não muda a verdade bíblica, o que não muda o padrão de Deus que Ele estabeleceu a respeito do casamento, que para muitos é um motivo da pressão ou do medo ou da imposição, que é o fato de que o sexo para Deus foi reservado para o contexto do casamento. Talvez esse seja a maior causa de pressão para se casarem rápido e assim por diante, né?
assim, para mim, opinião pessoal e teológica, bíblica, esse padrão divino não muda. Agora, a maneira como nós lidamos com essas coisas é que vão mudar, né? Eu nunca vou encorajar uma pessoa a se casar para resolver uma questão de carne, uma questão de hipersexualização, desejo ardente, sem considerar o tipo de pessoa com o qual ela está se relacionando, sabe? Porque um casamento mal feito, às pressas ou o que quer que seja, por causa desse problema, eu acredito que ele pode ser e pode levar a circunstâncias muito mais prejudiciais do que ter que lidar com a sua própria carne, seu próprio desejo e assim por diante. É muito difícil, é um desafio inclusive, especialmente para os jovens que estão nessa fase, mas eu sempre recomendo que busque conhecer o mais profundamente a pessoa inclusive, eu sempre digo para os jovens que estão num namoro ou num relacionamento, tento ajudá-los a entender que quão mais fisicamente eles estiverem envolvidos, menos intelectualmente ou menos critérios eles terão para pensar como se deve, certo? E então eu digo para eles, você quer, dentro de um relacionamento que ainda não se tornou um casamento, ter critérios, bons critérios para você escolher a pessoa com quem você vai casar, tenha o mínimo de intimidade física possível, porque é proporcional. A intimidade física aumenta, os critérios diminuem, né? Então, tento conduzir assim os que estão nessa preparação. Mas é um desafio muito grande. Sim. Mas, de fato, não devem se casar só por causa disso. Você tocou no ponto da palavra sexo, e é um tabu para muita gente, né? Falar disso. Eu costumo dizer que as coisas mais comuns da vida são tabus ainda pra gente falar, né? Às vezes a gente tem dificuldade em falar sobre isso na igreja, em círculos mais pessoais. Duas coisas comuns, por exemplo, que é a palavra sexo, né? Que é o ato em si, porque eu costumo dizer que todo mundo, hoje com algumas raras exceções, né, de técnicas, mas todo mundo que nasceu de uma relação sexual. Sim. E outro tabu para muita gente é a morte. Todos que nasceram, a menos que Cristo retorne, né, morrerão. Então, e são duas coisas tão comuns da vida e são tabus pra gente falar ainda. Mas a gente quer tirar um pouco esse tabu aí. O sexo no casamento cristão. É um casamento de forma geral, mas eu quero falar mais com o nosso público, né? Sim. Que é composto grande parte de cristãos. O sexo no casamento cristão é apenas para reprodução? É para prazer? É um acessório? Como você enxerga o sexo no relacionamento cristão? O sexo é uma dádiva divina, né? Um presente que Deus deu para o ser humano, assim como tantos outros presentes, para desfrutar a beleza, o prazer e tantas coisas boas e generosas que Deus nos deu. Então, sim, de longe, de fato, não é apenas para procriação, como algumas alas da religião acabam ainda hoje, né, costumam dizer. E também não deveria ser colocado num canto escuro e sujo dentro das conversas religiosas, né, dentro dos assuntos pastorais, dentro dos assuntos de púlpito e da igreja como um todo. Nós deveríamos ter mais liberdade para conversar sobre essas coisas, exatamente por ser uma instituição divina, uma bênção divina, um presente divino, onde marido e mulher podem desfrutar do corpo um do outro, da sexualidade um do outro, terem prazer nisso e ainda por cima terem ainda o grande privilégio para alguns de gerar filhos, né? Filhos e filhas que serão também parte dessa bênção e dessa dádiva de Deus.
Legal. Você já fez um link aí, que eu acho interessante, né? É a próxima pergunta. Você falou de sexo e filhos. E ainda hoje, há grupos que defendem a ideia de que o sexo é para procriação, né? E outra coisa, que o cristão não pode ter nenhum tipo de controle familiar. Ou seja, todas as vezes que ele se relaciona, ele tem que estar disponível, vamos dizer assim, para continuar tendo filhos. Sim. Ou seja, não pode ser feito nenhum tipo de controle. Sim. Se vierem 10, 20, enquanto Deus mandar, digamos assim, ele continuará tendo. O que você pensa dessa ideia que ainda hoje, né, muitos defendem, de que filhos, claro, cremos que filhos são bênçãos, mas que você não pode ter nenhum tipo de controle sobre quantos filhos você vai ter. Apenas deixar fluir. Sim. Essa ideia não se defende biblicamente. Não é uma doutrina com sustentação bíblica, então ela já cai aí. Uhum. Né? As pessoas usam, né, textos muito fora de contexto. Sim. Né? Eu conversava, antes de nós começarmos aqui com o Rogério, né, de como as pessoas usam textos fora de contexto. Vamos pegar Salmos que diz: como flechas na aljava do guerreiro, assim são os filhos. Sim. Né? Então, temos que ter muitos filhos para ter muitas flechas, algo assim. Sim. E se trata de uma poesia bíblica, né, inspirada por Deus, mas não é um texto que fala diretamente sobre controle familiar, né? Exatamente. Mas quando eu digo doutrina bíblica, né, assim, a gente que está acostumado a estudar doutrinas, a gente sabe que uma doutrina ela é elaborada a partir de correlações, não é? Menções, Antigo Testamento, Novo Testamento, um texto que suporta o outro texto e assim por diante. Então, de fato, esse princípio não é sustentado doutrinariamente, né? E aí, por exemplo, você mencionou Salmos, contexto do Antigo Testamento, né? Clãs. Naquele tempo, famílias grandes, muitos filhos, era realmente uma vantagem. Vantagem de guerra, inclusive. Exatamente, né? Para defender a sua família, defender a sua terra, defender a sua, né, a sua própria habitação ali. Agora, contextualizando para os nossos dias, né? Colocar muitos filhos no mundo é de uma responsabilidade enorme. Os tempos são completamente diferentes. Sim. Não é? E assim, por exemplo, eu tenho 2 filhas. E quem tem filhos sabe muito bem que o maior desafio, as pessoas às vezes consideram o maior desafio de ter filhos é financeiro. Né? E eu não concordo. Embora financeiro também, né? seja um enorme desafio, né? Uhum. Mas para mim o maior desafio de ter filhos é criá-los de verdade. Sim. Porque criar um filho, educar um filho, fazer um bom trabalho como um pai, mãe, é uma dedicação enorme que nem todos estão dispostos a pagar, não é? Esse preço. Então, realmente, nos dias de hoje, tanta ocupação, tanta correria, né? Desafios e dificuldades ao nosso redor, colocar filhos no mundo deve ser assim uma responsabilidade, uma preocupação muito grande. Sim. Provocando um pouco mais, porque nós temos tantos casais que estão no domingo à noite, às vezes na igreja, e na segunda-feira pela manhã acordam decididos a pedirem divórcio. Por que nós temos visto isso crescendo? Sim. Sua opinião, né? Sim, sim. Primeiro, assim, como conselheiro bíblico, né, e gabinete pastoral, que você também está acostumado, né? A gente aprende que nada acontece, especialmente numa situação como essa, da noite para o dia. Se um casal chegou, né, dizendo que quer se divorciar, e talvez o que ele está apontando para você é um problema da semana anterior. Mas, na verdade, quando ele diz que quer se divorciar, você já pode saber que é um problema que vem acontecendo já há muito tempo, né? Então, para mim, qual é a razão, o motivo disso acontecer? Tem alguns deles, né? Alguns motivos. O primeiro deles é o orgulho do coração humano.
que dificulta muito para as pessoas pedirem ajuda, né? Que torna o pedido de ajuda um desafio muito grande, sabe? Eu percebo que por mais boa vontade que nós temos de querer ajudar e pastorear as pessoas, por mais que você crie um sistema de acompanhamento para perguntar e se aproximar, quem não quer ser cuidado não será. Porque isso sempre vai depender de uma vulnerabilidade, de uma honestidade, de uma humildade da outra parte. Porque se você pode perguntar 100 vezes para a pessoa como está seu casamento, pode sentar com ela frente a frente e dizer, estou aqui para te ajudar. E se ela por 100 vezes dizer que está tudo bem, né, a pessoa vai continuar sem a ajuda que ela precisa. Eu acho que tudo começa no orgulho do coração humano, mas esse orgulho é bom saber, né? Não é um defeito de um ou outro. Sim. Mas de todos nós. Todos nós temos a dificuldade de pedir ajuda, todos nós temos dificuldade de sermos vulneráveis nos momentos que nós mais precisamos. Então, nós percebemos isso como? Percebemos isso porque quando um casal chega no nosso gabinete, bate na porta e senta para conversar, a gente já sabe que o problema é grande. Porque ninguém vem com um problema pequeno. Nós estamos com um problema de comunicação aqui, pastor, nos ajude a resolver. Não, quando te procura é porque, né, o vaso já quebrou. Já transbordou. Já transbordou, exatamente. Mas por outro lado, aí tem também assim, ambientes eclesiásticos onde a vulnerabilidade, a confissão, ela não é bem-vinda, né? E isso começa onde? Começa no púlpito, começa na teologia e doutrina que está sendo ensinada para a igreja. Então, quando a doutrina e a teologia que está sendo ensinada para a igreja não acolhe a imperfeição humana, ela é de certa forma legalista, né? Isso acaba produzindo na própria comunidade a insegurança de procurar o pastor, de falar das suas imperfeições. Porque, afinal de contas, alguém que segue a Cristo de verdade não pode estar passando pelo que ele passa. Pelo menos é assim que o pastor ensina. Então, eu acho que é uma moeda de dois lados. Tem o lado do coração da comunidade e tem o lado da responsabilidade da liderança a partir daquilo que ela está ensinando para a própria igreja. Legal. E você tocou no assunto do gabinete pastoral, né? Sim. Hoje, assim, se você pudesse pegar os principais motivos que levam casais ao gabinete pastoral, quais você elencaria? Se chegam trazendo queixas, reclamações, situações adversas, assim, quais são os principais motivos assim que levam casais, né? E infelizmente são motivos ruins, né? Mas ninguém vai lá para dizer que está feliz, né? Dificilmente alguém vai lá para dizer que estamos muito bem. Normalmente estão passando por momentos difíceis. Quais são assim as principais razões? Sim. Falha de comunicação. Não é nem falta, porque às vezes existe comunicação, mas a comunicação é falha. A comunicação é errada. Então, para mim, a comunicação ela tem o potencial de dar saúde e fortalecer um casamento, assim como ela tem o potencial de enfraquecer e adoecer um casamento. E a comunicação está no que se diz e no que se compreende. Então, existe uma forma correta de dizer o que se precisa dizer. Legal. E existe uma forma correta de se compreender aquilo que foi dito da outra parte, né? E acho que daria para fazer um podcast só sobre esse assunto. Legal. Não dá para a gente se aprofundar aqui nesse assunto, né? Eu tenho, assim, em gabinete, me aprofundado com alguns casais a respeito disso e tentado ajudá-los a entender como coisas assim que parecem pequenas, ajustes que parecem pequenos na comunicação, fazem uma diferença enorme, né?
e tem ajudado alguns casais nessa direção. Então eu acho que essa é a principal razão que tem levado. No fim das contas, o problema parece outro, mas na verdade a origem deles está lá, na falha de compreensão e de comunicação. Legal. A gente estava conversando ontem, né, que eu sou psicanalista também. Tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Jacques Lacan. E tem uma frase dele que eu sempre uso. Ele diz a seguinte: você pode saber sempre o que você disse, mas nunca o que o outro ouviu. Sim. Porque é muito comum, né, realmente, problemas de comunicação e relacionamento, alguém dizer assim, mas ela falou pra mim. Não, mas eu não disse isso, eu disse assim. Mas você queria dizer, é como quem queria dizer, é como quem pede, como quem cobra. Não, mas eu só disse isso. Ou não, ela não disse isso. Não, mas ele disse aquela coisa. Então, aquelas comparações, se comparar com outras pessoas, né? Sim. Então a comunicação, eu também percebo que é um problema realmente muito pontual, assim, de casamentos, né? E eu vi que você trouxe um livro aí. Sim. E é sobre esse assunto, né? É sobre esse assunto. Você quer falar alguma coisa sobre o livro? Eu acho interessante. Quero simplesmente recomendá-lo. Legal. O autor, para essa câmera aqui que eu mostro. Isso. Ó, o autor é Gary Chapman. É o mesmo autor do livro muito conhecido, né, um best-seller, As 5 Linguagens do Amor. E o livro se chama Comunicação e Intimidade, o Segredo para Fortalecer o Seu Casamento. Gostei demais, muitas ferramentas práticas para lidar com a comunicação. E o Gary Chapman é ótimo, um ótimo escritor. Então, fica a indicação para caso você esteja escutando essa conversa aqui e queira compreender melhor e queira melhorar a comunicação no seu casamento. Legal. Falando de comunicação, hoje temos vivido uma era de relacionamentos a 3. Quem é o terceiro? Normalmente o celular. Sim. Marido, mulher e celular. Cama, mesa, momentos de lazer, de prazer. Como você tem visto essa interferência dessa terceira, entre aspas, pessoa, sim, na vida dos casais, das famílias, né? Sim, sim. É um problema grave e que afeta também todas as áreas da vida. Eu acho que todo cristão, que como você disse é o público primário aqui do nosso podcast, deveria ter uma preocupação elevada em relação à quantidade e à qualidade de uso dos seus celulares e smartphones, né? Porque isso vai afetar as principais relações que ele tem, inclusive consigo mesmo, inclusive com a sua autoimagem, inclusive com o significado, propósitos para a sua vida e a maneira como ele olha para as coisas ao seu redor e a maneira como ele se relaciona com o outro também. E especialmente dentro do casamento, não é? O tempo que nós gastamos e a quantidade média de que um brasileiro é dominado pelo celular, assim, é um absurdo, é a maior do mundo. Isso é impactante para nós. E nós temos que levar isso mais a sério, né? E especialmente porque isso pode se tornar uma fuga, né? E qualquer fuga, e geralmente casais em crise, eles procuram por uma fuga, né? Existem outras possíveis reações de uma crise relacional. Sim. Mas uma delas é fugir, e fugir pode ser para esse mundo, não é? Porque o celular, as redes sociais, é quase como se fosse um submundo, um mundo à parte, em que a pessoa pode mergulhar ali. E nesse mergulho ela pode encontrar coisas muito ruins, ou pode simplesmente se manter afastado. E esse afastamento, e às vezes é um afastamento que você quer comunicar algo, aí tem problema de comunicação, né? Sim. Você se afasta intencionalmente querendo que o outro perceba algo que você não foi capaz de simplesmente sentar e dizer, né? Ou é um afastamento punitivo, em que você quer punir a pessoa. Isso pode levar você a essas fugas, e uma delas é ficar ali
com o seu celular, né? Então, assim, estabelecer limites, quaisquer que sejam. Obviamente, cada família tem um contexto, não dá para ser o mesmo, não dá para dizer assim, olha, o limite é esse. Não, cada família tem um contexto, tem um médico que vai estar com o celular do lado da cama ali, porque pode ter uma emergência, né? E assim por diante. Mas assim, dentro de casa, o tempo que você tem com sua família, né, disponível, que geralmente é pequeno por causa da demanda de trabalho. Sim. Quanto mais nós pudermos evitar as redes sociais, melhor. Para que tenhamos... Porque não é simplesmente uma questão de tempo, é uma questão de qualidade. Não é? Porque quando a gente está muito ligado aos eventos, às informações, a essa enxurrada de coisas que a rede social coloca diante de nós, a gente pode até estar presente fisicamente, mas nós não estamos oferecendo para a nossa família uma presença de qualidade. Né? E, às vezes, por exemplo, as minhas filhas adolescentes, eu faço cobranças com elas constantemente a respeito disso. Obviamente que faz muito parte da vida delas, o celular e rede social, mas o que eu mais insisto com elas é sobre a qualidade da presença. Já não basta estar do meu lado, né? Eu preciso estar de fato. E isso é importante para nós, até conosco. Por isso que eu disse que o celular impacta até na relação com a gente mesmo. Sim. Porque se todo o tempo livre que você tem, você está com o celular, você não está conseguindo se relacionar nem com o seu interior. Você não está conseguindo nem mergulhar nos seus próprios pensamentos e sentimentos, né? Isso é terrível. Sim. Nós vemos até aqueles memes, né, de internet. Às vezes um casal deita na cama, um num canto, outro no outro, cada um com o seu celular, e eles estão conversando através do celular. Né? Um falando com o outro pelo WhatsApp, às vezes, ou mandando meme um pro outro ali. E a conversa física mesmo, né, ali, auditiva, não tem, né? Ela conversa através das redes, né? E você tocou num ponto importante, né? Tempo de qualidade. Né? Usar esse termo que é costumeiramente utilizado aí, ter tempo de qualidade. Sim. Porque a gente vive num tempo também tão corrido. Sim. Eu costumo dizer que, por mais que as facilidades estejam aumentando, por exemplo, a gente precisa cada vez menos ir a um banco, né? Sair de casa para comprar algo numa loja. Cada vez a gente precisa de menos tempo para essas coisas. Mas parece que a vida é ficando mais corrida. Sim. Não é? Quanto mais facilidade nós temos, mais corrida a vida fica e menos tempo, parece que, de qualidade nós temos com a família. Sim. Não é? O tempo... tudo é muito corrido. A verdade Sim. é essa, né? Parece que nós estamos sempre atrasados, né? Quais dicas você daria, por exemplo, para um casal que não está tendo esse tempo de qualidade juntos? Como eles poderiam fazer isso melhor? Sim. É muito difícil. Tem que tentar. Tem que tentar fazer um plano, tentar bolar uma estratégia e não desistir, se não conseguirem fazer acontecer nas primeiras tentativas. Porque se o casal já se acostumou a não ter esse tempo de qualidade, inserir isso dentro da rotina pode no princípio até parecer perda de tempo, né? Mas é preciso acreditar como uma disciplina, né? Como, por exemplo, as pessoas têm disciplina para atividade física, as pessoas têm disciplina para estudo e outras coisas. É preciso fazer isso mesmo quando não quer, mesmo quando não sente, entendendo que é uma disciplina necessária para a saúde de algo que é importante para você, que no caso é o casamento. Legal. Eu, só um caso pessoal, né? Eu tenho tentado encontrar algumas atividades em comum, não é? Para eu fazer com a minha esposa. Então hoje a gente, por exemplo, eu não gosto, né, muito do CrossFit, mas comecei a fazer porque ela gosta e eu acompanho ela. Sim. Então a gente vai junto. Então somos dupla, né, quando vamos juntos. E é um momento que a gente passa junto, só eu e ela, sem celular, ali participando, né, daquela atividade. E recentemente também temos tentado jogar beach tênis juntos. Sim. Então são atividades, assim, que você falou dos esportes, eu lembrei. De tentar achar atividades que a gente possa fazer juntos, de repente, não é? Para além da casa ali, mas fora da casa. Ter algum lugar, um hobby, de repente, um esporte que dê para praticar juntos. Eu acho que é bem legal, não é?
Quero pegar um ponto um pouco mais sensível. Nós sabemos que o casamento, nós devemos lutar ao máximo para que não haja dissolução do casamento. Fato. Devemos lutar para que o casamento perpetue. Sim. Agora, quais são os pecados? Eu vou usar um termo fora de contexto, mas para você entender bem. Quais são os pecados imperdoáveis do casamento? Por exemplo, que se alguém te procurar dizendo o que está acontecendo, você talvez aconselharia a pessoa a dissolver a união. Existem esses pecados? E se existem, quais são? Não é? Quais são os limites? Sim, sim. Bom, primeiro, assim, muito raramente, como um conselheiro bíblico, né? Eu vou dizer à pessoa a escolha que ela deve tomar. Sim. Eu devo apontar para ela, em primeiro lugar, a orientação bíblica a respeito, dizer para ela, a partir dessa orientação bíblica, quais são os possíveis caminhos a seguir. Sim. E dizer para ela que a escolha precisa ser dela, né? Mas nessa situação do casamento, que eu tenho para mim, na prática ministerial, porque existem duas coisas para mim que mantém uma certa distância, que é a teologia pura e fria e a prática pastoral do dia a dia. O chão da vida, como eu costumo dizer. Exatamente. Então, nem sempre a teologia pisa no chão da vida. Né? E mesmo porque o teólogo que está lá, nos seus livros e na sua sala... Torre de Marfim. Ele não está sendo questionado pelas perguntas que a vida real ali no chão da comunidade, né, estão acontecendo para nós que somos pastores e estamos ali. Então o grande desafio para nós que somos pastores é pegar a teologia que é valiosíssima, né, trazer essa teologia para dentro do dia a dia e os males e a, entre aspas, feiura da vida, e encontrarmos respostas para essas coisas, né? Então, assim, para mim, eu até poderia ter trazido aqui, eu sou ruim de decorar referências bíblicas, mas em Coríntios o apóstolo Paulo ele usa um texto sobre como se fossem cláusulas para o divórcio, né? Quando nós ouvimos de Jesus, ele fala sobre o adultério como única cláusula e fala de uma forma direta, de uma forma bem clara. Agora, nós vemos a seguir o apóstolo Paulo colocando em Coríntios, e ele usa uma palavra que é traduzida em português por apartar. E nós lemos lá que se a outra parte, não é, dentro de um casamento, resolver ou decidir se apartar, então a parte que não se apartou está livre para se casar novamente. Agora, o que é esse apartar, né? Esse aqui é o desafio de compreensão, porque não está tão claro quanto a maneira como Jesus falou no Evangelho. E nós sabemos que todas as palavras de Jesus no Evangelho são palavras de Deus e são autoridade, mas elas têm corroboração, elas têm explicação, elas têm maior amplitude quando vividas e anunciadas a partir da experiência da caminhada da igreja pelos apóstolos. Né? Então, a palavra de Jesus é a palavra de Deus, ou toda a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Jesus e é a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala de apartar, a palavra em grego, no original, ela dá a ideia do descumprimento, da quebra das promessas feitas na aliança, quebra da aliança, legal, quebra do pacto, não é?
Então, quando nós olhamos assim a quebra do pacto, nós nos lembramos dos votos feitos no casamento. Sim. E os votos feitos no casamento falam de um amor protetor, de um amor cuidador, de um amor que zela, de um amor em todas as circunstâncias e assim por diante. Então, uma quebra consciente, deliberada desses votos, né, onde o outro está conscientemente se apartando, por exemplo, que eu, na minha interpretação, considero esse apartar-se que o apóstolo Paulo está falando? Uma agressão física. Uma agressão física diante, se você pega os votos feitos no casamento, na aliança que foi estabelecida, né? Sim. Uma aliança foi estabelecida no casamento. E você pega uma agressão física, né? Isso aqui é uma afronta, é uma quebra frontal aos votos determinados quando a aliança foi constituída, certo? Então, para mim, isso é um apartar-se. Para mim, então, isso é algo que coloca a outra parte, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Se a outra parte se apartar, então você está, né, entre outras coisas, como a violência não é só física, né? Existem outras formas de violência que as pessoas dentro de um casamento podem estar sofrendo, especialmente as mulheres, né? Aquilo que nós podemos considerar a parte, pelo menos no contexto do nosso país, que mais sofre. Sim. Dentro de uma cultura que nós já estabelecemos ou que já está estabelecida dentro do nosso país, nós estamos lutando muito para reverter. Sim. Não é? Então, esse é o meu pensamento sobre esse assunto, esse tema, que é um tema difícil, mas que eu busco tratar assim na igreja onde eu sou pastor. Eu sei que pastores, alguns pensam diferente de mim, eu os respeito, entendo o ponto de vista, entendo a teologia deles, entendo de onde eles vêm, de onde eles trazem o seu raciocínio, mas dentro da minha pastoral, dentro do meu rebanho, dentro Sim. da maneira como eu lido com esse assunto, a partir dessa perspectiva bíblica que eu estou trabalhando. Legal. Porque você bem colocou a palavra ali, o abandono, em algumas traduções vai estar abandono, né? Largar, abandonar. E há quem leve para o sentido bem literal da palavra. Sim. Olha, se o marido, né, normalmente, né, ou a mulher sair de casa e não voltar mais, e você então está livre. Há correntes que vão ser mais radicais ainda, que a única possibilidade de um novo casamento, por exemplo, ou de uma, vamos dizer assim, voltar a ficar solteiro legalmente seria a morte. Essas são algumas correntes um pouco mais radicais, que o casamento ele só é dissolvido, digamos assim, com a morte. Sim. Alguns outros dão um passo à frente e vão dizer assim, se houver traição baseado nas palavras de Jesus, também baseados na interpretação das palavras de Jesus, melhor dizendo, né? E alguns vão dar um passo à frente, né, como você colocou, e questionar um pouco mais. Espera aí, esse abandono é o quê? Porque tem muita gente que abandona o casamento, mas permanece em presença. Permanece fisicamente junto, mas abandonou os votos, abandonou o compromisso, abandonou a aliança, estando presente. E aí? Não é há uma liberalidade para essa pessoa? Não é? É uma discussão realmente que tem campos diferentes, né? Sim. Mas eu costumo dizer que a coisa é sempre mais embaixo. Sim. Não é? A discussão é muito mais embaixo quando você lida com o chão da vida, né? E eu achei interessante também o que você colocou, e eu penso igual, a ideia de uma coisa é você fazer teologia do alto de uma torre. Intocado, né? Intocável, digamos assim, não tocando o chão da vida, as pessoas não te tocando também. Outra coisa é quando você desce para a realidade da igreja, e para mim ninguém faz isso tanto quanto pastores mesmo, né? Pastores de igreja. Porque lida com o sofrimento no dia a dia, sofrimento alheio, né? O seu próprio do outro. Sim. Né? E aí entender quando é que o abandono de fato acontece. Muita gente ainda divide a cama, mas já se abandonou. Já se abandonou. Né? Então, são questões para serem realmente pensadas, né?
E avaliadas à luz da Bíblia como todo, né? Mais uma vez, eu acho que toda a aplicação bíblica, ela precisa se sustentar a partir de uma visão, de uma cosmovisão bíblica, e não a partir do tema isoladamente tratado, sabe? Quando, por exemplo, Jesus diz que Moisés concedeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, né? Jesus está realmente colocando ali diante das pessoas uma situação real. Jesus está pisando ali, falando de Moisés e de uma situação chão da vida. O coração do homem é duro, né? E por causa disso foi concedida a carta de divórcio. Então Jesus está colocando isso, né? Só que aí o que aconteceu? O homem, né, coração duro, tanto coração duro, para tornar o casamento tão difícil a ponto de Moisés ceder a carta de divórcio, como também de ser tão sem vergonha a ponto de usar essa carta de divórcio para dispensar uma pessoa por qualquer motivo banal. Queimou o arroz, tchau, carta de divórcio, entendeu? Então é uma coisa assim, para ser pensada com realmente bastante calma e profundidade. Como Jesus coloca isso, como Paulo avalia mais à frente, né? E o que Jesus diz logo em seguida. Depois de dizer que Moisés concedeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, logo em seguida ele apresenta o ideal divino. Ele fala assim, mas no princípio não era assim. Sim. E aí depois ele estabelece o ideal. Então, assim, na minha prática pastoral, eu sempre vou tentar ajudar as pessoas a se reconciliarem. Quando os motivos não são esses considerados de apartar, como eu disse agora há pouco, mesmo porque, pastor Júnior, assim, eu não sei se você tem percebido isso na prática pastoral. Eu tenho percebido e tento ajudar as pessoas a enxergarem isso. Geralmente as pessoas chegam com um problema, uma crise, e na cabeça delas o divórcio sempre será a solução, a saída mais fácil, certo? Do que lidar com a crise. Nunca foi. Eu nunca vi acontecer até hoje. Eu posso estar enganado, mas eu sou ainda, tem muitos anos ainda para ser pastor. Sou pastor há não muito tempo, mas também não pouco tempo. Estou no meio da jornada. Mas na minha pequena jornada como pastor, o que eu tenho percebido é que o caminho do divórcio sempre é mais difícil do que tentar solucionar a crise que foi instalada. Porque as pessoas, elas imaginam que o caminho do divórcio vai ser fácil. Fácil não, menos difícil. Mas ela começa logo depois do divórcio a lidar com uma série de situações inesperadas. Ou pelo menos com o nível de dificuldade inesperado, que ela não imaginava, né? Então eu sempre digo assim, o seguinte, olha, você diante dessa crise, você tem dois difíceis. Não tem nada fácil aqui para resolver. Você tem dois difíceis. Um mais difícil e o menos difícil. Baseado na minha experiência pastoral, que eu posso dizer para você. E baseado, óbvio, por que Deus disse, né, que o ideal é que se fique casado uma só vez e até o fim? A gente sabe que Deus não arbitra leis assim. Ele não é o Deus arbitrário que coloca leis para nós cumprirmos ao seu bel prazer. Não, as leis de Deus são para quê? São para o nosso bem. Ele nos ama, é para o nosso benefício. Sim. Então, quando Deus diz que é melhor que o homem fique casado para sempre, Deus sabia muito bem o custo do divórcio, quanto o divórcio ia custar para uma pessoa, não é? Eu penso dessa maneira. Então, é por isso que eu digo que o mais difícil, o caminho mais difícil sempre será o divórcio. O menos difícil, que não é mais fácil, é o menos difícil, é juntar os dois e falar, vamos lidar com essa crise. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, mas nós vamos lidar com essa crise, né?
Eu acho que essa é uma boa forma de se enxergar, para também não banalizar a questão do divórcio, né, e ela ser compreendida assim como sempre uma porta de saída. Eu até digo para os casais que estão, que eu acompanho na igreja, falo, por mais séria que a briga seja entre vocês, nunca verbalizem um ao outro a possibilidade do divórcio. Porque parece que uma vez que é verbalizada a possibilidade do divórcio entre vocês, parece que uma rachadura é feita, pensa num vaso de barro, né? Uma rachadura é feita ali, que dificilmente ou uma porta foi entreaberta, e aquela luz que vem daquela porta, ela vai estar sempre brilhando de alguma maneira e trazendo uma certa insegurança para a relação. Então briguem bastante quando precisar brigar. E se precisar verbalizar que quer se divorciar, vai lá e faz isso sozinho comigo. Não faça isso, não fale isso pro seu cônjuge. Legal. Estamos caminhando agora pro final, e dentro dessa pergunta que eu havia feito, né, dessa nossa fala, qual é o limite? Em parte isso foi respondido, mas qual é o limite do perdão dentro do casamento? Pergunto porque algumas pessoas, como você havia dito antes, são instruídas de púlpito, e na cabeça delas, às vezes, a matemática fica muito simples, e ela não é simples. Olha, eu tenho que perdoar. Jesus me ensina a perdoar, a Bíblia fala para eu perdoar, então eu tenho que perdoar. Só que alguns perdões, né, eles são um pouco mais custosos do que outros. Sim. E alguém chega e pergunta, eu preciso perdoar mais uma vez? Ou qual é o limite do perdão dentro de um casamento? Como você enxerga, você como pastor mesmo, né? Qual é a sua visão sobre isso? Só explicar um caso que eu atendi um tempo, já tem algum tempo já. Uma esposa me procurou, né, uma família, e ela me disse assim, olha, o meu marido me agrediu. O que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu disse para ela foi, você tem meu apoio para registrar uma queixa na polícia contra ele. Eu te apoio nisso e recomendo. Mas a escolha é sua. Não é? E o perdão não é o mesmo que a omissão, e perdão não é o mesmo que concordar com o outro. Não é? Há casos que nós temos que perdoar e dar tchau. Mas como você aconselharia alguém que perguntasse para você qual é o limite do perdão? Eu usei um caso aqui, talvez um caso um pouco mais grave. Há pessoas que vão, como você usou há pouco tempo, outros tipos de abandono ou de agressão, que vão para além da física. Agressão emocional, é um tipo usa-se muito a palavra hoje, abuso emocional, abuso, né, de N maneiras, né? Então, como você responderia essa ideia do limite do perdão para um casal? Sim. O perdão, para mim, assim, o seu conceito mais simples e puro, ele não tem limites, certo? Vamos pensar no perdão aqui de Deus por nós, por exemplo. Então, o perdão que se apresenta para nós, e aí o perdão não no sentido de dar a outra chance da pessoa nos ferir, mas o perdão que libera o coração de não ficar revivendo e não ficar apegada e não ficar sofrendo, sabe? Liberar a pessoa, liberar a situação e a condição para viver em paz. Sim. Então esse tipo de perdão, ele realmente é sem limites, né? É a maneira como o perdão nos foi ensinado, 70 vezes 7, né? E tudo que aprendemos com Jesus e tudo que aprendemos com a fé cristã. Agora, o perdão, nesse sentido, não significa colocar-se em risco. Eu acho que perdoar pode estar e vir acompanhado de uma precaução, de tomar atitudes e de fazer escolhas e tomar alguns cuidados a partir daquele momento para que aquilo não volte a acontecer.
Porque isso é um assunto muito sério. Sim. Não é? Porque nunca se sabe se a próxima será apenas uma agressão e a pessoa continuará viva. Não é verdade? Sim. Então isso é um assunto muito sério. Sim. Muito sério. Então não pode de maneira alguma ser tratado como uma discussão, uma coisa. Então, perdão é uma coisa, sabe? Perdão, ele sempre, todo cristão sempre será encorajado a oferecer o perdão ao agressor. Uma outra coisa é colocar-se na condição, colocar-se na posição de ser agredido, de ser abusado, de ser, né, de qualquer outra maneira, outra vez. Não é? Mais uma vez, apartar-se, que o apóstolo Paulo falou. Aconteceu uma coisa dessa, a pessoa não está obrigada por Deus a continuar convivendo com o agressor dessa maneira. Então, sabendo separar essas coisas, o perdão, né, e a continuidade da convivência, da intimidade, seja como for, né, separar essas coisas é importante. Tentar juntá-las é meio perigoso. Exigir, por exemplo, que às vezes acontece, né, em ambientes religiosos, exigir que a pessoa, não, você tem que perdoar porque é seu marido. Sim. E para a pessoa, isso significa voltar a conviver absolutamente como nada estivesse acontecido. Isso pode ser uma irresponsabilidade muito grande. Legal. Eu costumo usar uma técnica, às vezes, que muita gente nos procura, aí eu digo como pastores em gabinete, querendo que a gente dê um caminho para ela. Faço isso, faço aquilo, para onde eu vou ou não vou, não é? E realmente é um compromisso, uma responsabilidade muito grande, né? Você falar para a pessoa algo. Eu costumo usar a seguinte técnica, digamos assim. Quando é a mulher, eu falo com o filho, né, com a filha, e quando é o marido também, falo, olha, imagine que a sua filha esteja vivendo exatamente a mesma situação que você. Que conselho você daria a ela? Marido, a mesma coisa. Imagine que você tem um filho, se você tem um filho, e ele está vivendo exatamente a mesma coisa que você em seu casamento. Que conselho você daria para ele? E aí você percebe, então, o que está no coração daquela pessoa. Eu diria isso para o meu filho, diria aquilo, não é? E aí, de alguma maneira, você percebe, né, o que ela quer fazer. E às vezes só busca em você algum tipo de confirmação, né? Fabiano, o que de repente eu não te perguntei que você gostaria de ter, que eu tivesse te perguntado? Pergunta do final de podcast. Sim. Na verdade, eu só estava me lembrando aqui ao longo da nossa conversa, você pediu para que eu dissesse alguma coisa sobre esse livro, né? E na hora eu não disse, só indiquei o livro, mas eu queria deixar, parece uma coisa bem simples, mas alguma coisa prática para vocês, casais que estão assistindo, ou você Legal. Que é casado, fazer no sentido de melhorar a qualidade da comunicação no casamento. O autor, o Gary Chapman, ele diz assim que existem níveis diferentes de comunicação, né? E existem comunicações nocivas, que é as que devem ser evitadas. Essa você vai ter que ler o livro, eu não vou falar sobre elas. Mas existe uma construção de aumentarmos ou aprofundarmos o nível de comunicação. Legal. Primeiro delas é aquela comunicação cordial, do bom dia, boa noite, tá tudo bem com você hoje, e etc. Que é o nível mais assim, básico, e às vezes alguns casais vivem disso. De uma comunicação nesse nível que você tem com um colega de trabalho, assim por diante, né? Depois tem um outro nível, que é o nível que o autor chama de jornalístico, que é você trocar informações. Você viu o que aconteceu, né? E lá nos Estados Unidos, a Copa, o Neymar vai convocar, não vai, etc. Troca de informações, né? Que já é um nível um pouco mais profundo, mas ainda muito raso para um casal, né? Aí existe um terceiro nível, que é começar a dizer a sua opinião sobre essas informações. Você não apenas deu uma informação, mas você emitiu a sua opinião, o que começa a tornar você um pouco vulnerável diante do seu cônjuge.
E veja que coisa parece tão absurda, mas é fato. Às vezes a gente está vivendo com o cônjuge por tanto tempo sem vulnerabilidade nenhuma. Então, só de você dizer a sua opinião sobre alguma coisa, está começando, primeiro, deixando o seu cônjuge conhecer você melhor, mais profundamente, e ao mesmo tempo está mostrando uma vulnerabilidade, a ponto do seu cônjuge questionar, falar, não, mas eu não penso como você. Uhum. E começar uma conversa legal aí, né? De construção. E aí vem esse seu quarto nível. Aí vem o próximo nível, que são sentimentos atribuídos à maneira como você pensa os fatos, né? E esse é o nível, né, de que nós queremos chegar, o ideal, né? E aí até no livro ele fala, por exemplo, se você tem 20 minutos com seu marido, com sua esposa, todos os dias, e você quer trabalhar o aprofundamento da comunicação de vocês, sentem um com o outro e vocês vão contar um para o outro 2 fatos que sejam da vida de vocês naquele dia, 2 fatos ocorridos na vida de vocês, e vocês vão dizer como vocês se sentiram diante daquilo que aconteceu. Comecem a praticar isso e vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na saúde da comunicação de vocês, né? Assim, eu achei isso legal, sensacional, simples pra caramba, fácil de fazer, muito básico, né? E ao mesmo tempo chocante, que você percebe como que no dia a dia a gente tem a dificuldade de fazer aquilo que poderia ser, que eu poderia chamar aqui de o mínimo, sim, né? De uma comunicação, porque isso dá, é como se fosse um tônus muscular que está sendo construído para quando o choque vier. Porque quando o choque vier, vai precisar de tônus muscular para poder conseguir dialogar, para conseguir debater aquela crise. Agora, se não há tônus muscular, a administração da crise é terrível, né? E é quando as coisas às vezes saem do caminho. Então é interessante isso, né? Sim. É esse dia a dia, como você ir na academia todo dia. Você vai na academia todo dia, é um dia a dia ali que não parece... Agora, se um dia, por exemplo, tá vindo um carro na rua e você precisar dar um pique para poder correr e não deixar o carro te atropelar, vai ser aquela musculação ali que vai te dar força para você escapar daquilo, né? Então é essa construção de uma comunicação forte que vai nos ajudar a lidar com problemas reais. Legal. Dicas práticas mesmo, né? Isso é muito importante, né? Assim, muita gente às vezes ouve o conceito, mas fala, tá, mas o que eu faço agora? Sim. Não é? E é o tipo de informação, de dica, de orientação que realmente vai ser usado no dia a dia ali, né? Fabiano, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu tenho certeza que todos que nos acompanharam têm sido muito enriquecidos, né, com as nossas conversas, e com essa, mais uma vez, fui muito enriquecido, aprendeu, cresceu um pouco mais. E um recadinho para quem nos ouve: se conteúdos como este, assim, que fazem da espiritualidade algo mais centrado em Jesus, mais autêntico, essa comunidade serve para isso, para que nós possamos crescer juntos, em graça, em conhecimento, em comunhão, e nos assemelharmos cada vez mais a Jesus Cristo, porque esse é o grande propósito. Então participe conosco dessa comunidade. Fabiano, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Prazer ter participado aqui. Espero que tenha, de alguma maneira, contribuído com alguém. Com certeza. E já fique esperto para que nós possamos continuar essa conversa. Com certeza vamos ter muitas mais por à frente aí. Sim. Estarei disponível. Obrigado, viu?